Oi, gente! Ano passado eu perguntei no Instagram o que vocês queriam ver aqui no canal em 2021. E muitas respostas que eu recebi foi livros, 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 livros. Bom, o seu pedido é uma ordem e hoje eu vou falar aqui dos meus 6 livros favoritos de todos os tempos até agora. Para quem não me conhece, eu sou a Natália e eu sou doida por livros. Assim, doida. Minha mãe me ensinou a gostar de ler desde tititiquinha e assim, fazer esses top 6 livros foi bem difícil. Eu vou deixar registrado aqui no vídeo que estamos em março de 2021, então pode ser que daqui a alguns meses esses top 6 mudem ou eu queira fazer um top 10 porque eu quis acrescentar alguma coisa. Vamos ver se eu faço algum outro vídeo daqui a alguns meses ou daqui a um ano, atualizando esta lista aqui para vocês. Eu acho que os 6 livros que eu vou falar aqui são muito mais do que 6 livros favoritos. São 6 livros ou sagas, né, que fizeram parte de um momento importante da minha vida, cada um em seu momento. Então, eu acho muito legal também trazer um pouco dessa história para vocês. O top 6 é o Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. Assim, gente, eu engoli esse livro. Provavelmente você já ouviu falar da adaptação para o cinema, né? Que rendeu um Oscar para Jennifer Lawrence. Eu, particularmente, não achei uma boa adaptação, apesar de ser um bom filme. Mas a adaptação não achei ela tão boa. O livro, ele tem muitas nuances, muitos detalhes, e a forma como ele apresenta o psicológico do Pat, assim, é incrível. É um daqueles livros que faz você rir, você chorar, bater com a cabeça na parede, sabe, tudo. Com certeza dá vontade de você ler ouvindo as músicas que ele cita durante a história, assim. Eu indico para todo mundo, é uma ótima leitura, é uma leitura às vezes até curadora, né? Além de ser rápida e de qualidade. O top 5 é a série Amanhã, do John Marsden. E assim, o Amanhã, quando a guerra começou, foi o primeiro livro que eu li mesmo, assim, li. O primeiro livro que eu li, que eu lembro que eu li bastante, que eu li, gostei, falei, nossa, eu gosto de ler, foi A Bolsa Amarela, mas não entraremos aqui neste vídeo sobre ele. Então, Amanhã, quando a guerra começou, foi aquele livro que eu li e falei, nossa, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. E isso, não apenas ler, é escrever histórias como aquela. É uma história voltada para o público infanto-juvenil, assim como outras que eu vou citar ainda, mas eu indico para todo mundo. Assim, não é uma série de livros muito conhecida, ela deveria ser mais conhecida, eu acho, sim. Tem um filme do primeiro livro, e é uma adaptação até que, assim, é bem feita a adaptação do livro. Mas acabou que ela não foi pra frente. Eu acho que é porque é um filme australiano, né? E a gente sabe que a indústria do cinema que realmente faz as sequências de adaptações de livro e que vai pra frente é a indústria americana, mas os livros estão aí para ser comprados, então sim, leiam muito essa série porque vale muito a pena. Ele conta a história de uma guerra que começa nesse país enquanto esse grupo de amigos está acampando na beira de um rio, tipo, escondidos no meio da mata. Quando eles voltam dessa viagem, eles veem que o país dele está em guerra e eles meio que têm que começar essa revolução, né? Começar esse contra-ataque, assim. É muito legal e sempre que eu posso, eu indico essa série. Bom, o meu top 4, ele é uma saga que inclui livros. É a saga dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare, né? Assim, a Cassandra Clare é uma autora incrível, assim como é o mundo que ela criou, né, dos Caçadores de Sombras. Ela tem 4 sagas, né, uma ainda em lançamento, né, em andamento. Eu sou muito fã, inclusive estou aqui no aguardo do próximo. Aí, entre todas as sagas, entre todas essas 4, as minhas favoritas são As Peças Infernais e Os Artifícios das Trevas. A saga original, né, Os Instrumentos Mortais, ela é muito necessária para você entender tudo o que acontece, inclusive, cronologicamente, ela não é a primeira, mas aconselho você a ler
pelo menos o livro 1 dela primeiro, porque ele é muito mais detalhado sobre o mundo, né, que acontece a história. Para quem não conhece, os Caçadores de Sombra, eles são humanos, só que com sangue de anjo, né, e eles protegem o mundo contra os demônios. E aí, dentro desse universo, existem fadas, lobisomens, vampiros, feiticeiros. Mas o que mais me fascina na escrita da Cassandra Clare é a criação de tantos personagens com tanta verossimilhança, tanta história e profundidade em cada um deles. Existe filme e série dos Instrumentos Mortais, né? Mas se você ainda não assistiu, eu indico que você não assista, porque assim você não vai desistir da história antes de ler o livro, né? Então leia o livro antes, porque aí eu tenho certeza que você vai gostar. Meu top 3 é Capitães da Areia, do Jorge Amado. E assim, esse foi um livro que eu não gostei quando eu li a primeira vez, assim, eu não gostei mesmo. Foi lá no ensino médio, foi na época de vestibular, porque obrigavam, né, a ler para o vestibular, e esse foi o maior erro. Eu fui obrigada a ler o livro, porque anos mais tarde eu resolvi dar outra chance para o livro, e assim, eu me apaixonei. Eu acho que muitos de vocês que estão assistindo também foram obrigados a ler esse livro durante a época de vestibular, né? Mas se você não gostou naquela época, dê outra chance para ele agora. E se você já tinha gostado naquela época, releia, porque com certeza você vai achar outras coisas maravilhosas dentro dessa história. Eu acho que também, lógico, fez muita diferença a minha experiência de vida de lá dos meus 15, 16 anos, e aí eu reli com 21 anos. E isso faz muita diferença até porque é uma história muito profunda, né, e muito pesada até. São meninos pobres do litoral da Bahia vivendo sozinhos, né? E existe toda uma crítica social que foi me colocada ali no ensino médio, né? Tipo, foi falada, essa coisa existe nesse livro. E era um momento que eu não estava preparada para fazer essa conexão da ficção ali, da crítica social da ficção com a realidade. E aí, quando eu reli, eu consegui montar essa análise social sozinha, eu consegui organizar os meus próprios pensamentos, as minhas próprias concepções, né? E foi realmente libertador. Eu acho que realmente comparar essas duas vezes que eu li o livro faz toda a diferença também para ele se tornar o meu top 3 de livro favorito, assim. Meu top 2 é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Dorian Gray é um personagem tão arrebatador, ele é tão bem construído, tão real, que até hoje, assim, você lê, você consegue visualizar o Dorian na sua frente, assim, e sentir uma pontinha de conexão com tudo que ele faz lá e falar, putz, eu errei também, já errei na minha vida e eu erro todo dia. A grande diferença é que aqui no nosso mundo, né, na realidade, a gente pode e deve se perdoar dos nossos próprios erros e aprender com eles. Para o Dorian, esse processo já foi um pouco mais doloroso. O livro, ele é o narcisismo em palavras, além de, obviamente, ser um clássico da literatura estrangeira e que todos deveriam ler, e tenho certeza que muitos vão se apaixonar. E aí, quando eu li o Oscar Wilde, me deu muito mais vontade de conhecer mais da literatura europeia. Tanto que eu já procurei cursos, pós-graduação, workshop, tudo, para me adentrar mais nessa literatura, né? Me encanta muito a visão de época deles, e eu acho isso muito agregador, né? E o top 1, esse não tem nem como negar, assim, é a saga Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. E assim, eu nem tenho como falar que essa não é a minha saga favorita. Eu já li os livros 4 vezes, uma delas no original em inglês, que eu também tenho. Eu guardo essa saga aqui num lugar especial da minha estante e também no meu coração. Eu conheci a história em 2012 com o lançamento do filme dos Jogos Vorazes e eu me apaixonei perdidamente, criei fã-clube, me vesti no Halloween, participei de um reality online onde a gente fingia ser os tributos e os mentores por meio de redações, né? A gente escrevia a nossa história. Eu realmente participei desse fandom e da história dessa saga, assim, ativamente. Tem um videozinho que eu falei um pouco mais sobre isso lá no meu Instagram, quem tiver a curiosidade para ver. Da trilogia, agora, né, são 4 livros, mas da trilogia original,
o meu livro favorito é O Em Chamas, mas a saga inteira ela é muito importante para mim. Até hoje eu percebo como é uma saga muito atual, apesar de ser uma distopia, né? Eu falei mais um pouco disso lá no vídeo de reality shows. E para quem não conhece Jogos Vorazes, é a história de uma sociedade, né, um país chamado Panem, que depois de uma guerra civil, eles criaram esse reality show chamado Jogos Vorazes, onde eles colocam jovens dos lugares mais pobres desse país para competir pela vida. Então, dentro dessa arena, eles têm que se matar e um apenas sair vivo, né? E aí a história se desenrola com essa protagonista que é a Katniss, que vai mudar todo esse mundo. Algum desses livros também é o seu livro favorito? Se sim, fala aqui embaixo qual que é, ou se não, também conta pra mim qual é o seu livro favorito. E não deixa de dar o curtir nesse vídeo, porque assim ele se espalha para mais gente. E de se inscrever no canal caso vocês tenham gostado deste conteúdo e queiram mais conteúdos assim. A gente se vê na próxima.